Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Neste 20º domingo do tempo comum, ano C, a liturgia nos fala sobre a humildade e sobre a gratuidade. Começando com o livro do Eclesiástico, a Escritura nos diz: na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. A árvore que cresce muito tem que ter raízes muito profundas, senão ela, à semelhança do eucalipto, cai quando vem o vento. Se nós formos elevados, devemos nos humilhar. A humildade é a guarda e o fundamento de todas as virtudes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio. Uma planta de pecado está enraizada nele e ele não compreende. De fato, o orgulho é algo tão impregnado em nós que costuma-se dizer que após a morte, quando a alma já se separou do corpo, daqui a alguns minutos saem os gases do cadáver. Esses gases são o orgulho. Ele sai do corpo depois que a alma já saiu, porque ele não quer sair. É uma maneira metafórica de dizer como que o orgulho está impregnado em nós e como é difícil arrancá-lo. Difícil, mas necessário. Porque a vitória de São Miguel sobre Lúcifer não foi pela arrogância, foi pela humildade, foi pela obediência. É assim que nós vencemos o maligno e é assim que nós agradamos a Deus. E Jesus Cristo se fez obediente até a morte e morte de cruz, para nos dar o exemplo de como nós devemos agradar ao Pai. O Salmo 67 fala da misericórdia de Deus para com os órfãos, as viúvas, os pobres, os deserdados, os prisioneiros. Ele é misericordioso, ele tem preferência pelos humildes. A carta aos Hebreus, depois de ter falado no capítulo 11 daquele enorme testemunho de homens do Antigo Testamento que agradaram a Deus pela fé, a começar pelos patriarcas, dando especial ênfase à fé de Abraão. Agora, no capítulo 12, diz que nós, ao contrário dos que viviam na antiga aliança, não nos aproximamos de uma realidade palpável, como Moisés na montanha. Fogo ardente, escuridão, trevas, tempestade, som de trombeta, voz poderosa. Era algo tão aterrorizante que os ouvintes suplicaram que não continuasse. Não. Nós agora temos algo bem mais próximo de nós e mais suave. Vós vos aproximastes do Monte Sião, não do Monte Sinai. Da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, não a Jerusalém terrestre. Da reunião festiva de milhões de anjos que estão no céu. Da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. De Deus, juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição, e de Jesus, que é o mediador de uma nova aliança. A aliança antiga foi selada com sangue de animais. A aliança nova é selada com o sangue de Cristo. E como Cristo reconciliou-nos com o Pai, com a sua mansidão, humildade e obediência, a exemplo dele temos que ser mansos, humildes e obedientes. No inferno há virgens. Na parábola das 10 virgens, 5 delas ficaram do lado de fora, apesar da sua virgindade. Mas no inferno não há humildes. Os humildes, justamente porque são humildes, eles não têm lugar no inferno. Os humildes, reconhecendo o seu nada e a grandeza de Deus, encontram misericórdia. Para estar no inferno, é essencial ser orgulhoso, arrogante, não aceitar a misericórdia de Deus ou dizer que não precisa dela. A humildade é a melhor arma para nós assegurarmos a nossa salvação eterna. O Evangelho hoje fala do que Jesus disse na casa de um chefe dos fariseus quando ele foi fazer uma refeição. Primeiro, ele curou um homem que estava com a mão inchada, com hidropisia. Depois de ter feito este milagre, observou que os convidados procuravam os primeiros lugares. Então ele contou esta parábola: quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar. Pode ser que alguém mais importante do que tu tenha sido reservado pelo dono do banquete para aquele lugar. E quando vier aquele que convidou a ti e ao outro, vai dizer a ti:
amigo, cede teu lugar ao outro, então tu sairás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando tu fores convidado, assenta-te no último lugar. Então aquele que te convidou dirá, amigo, vem mais para cima. E isso será uma honra para ti na presença dos demais convidados, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Deus inverte as posições. Ele prefere os humildes, prefere os fracos, prefere os pobres, prefere aqueles que o mundo despreza. Depois ele deu uma exortação àquele que o havia convidado. Quando nos deres um almoço ou um jantar, não convides aqueles que podem depois te retribuir com uma refeição igual. Não convides amigos, irmãos, parentes, vizinhos ricos, porque quando eles te convidarem, a sua retribuição já será dada aqui na terra. Convide quem? Os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Mas tu serás recompensado na ressurreição dos justos. Esta é a lição de Jesus para o anfitrião, aquele que havia convidado Jesus para almoçar em sua casa. A humildade, ela tem um grande poder exorcístico, porque o demônio não suporta as almas humildes. Quando você renuncia a si mesmo e pratica a mansidão e a humildade para com o próximo, facilmente o demônio se afasta de você, porque nada está mais longe do demônio do que a humildade. E nada nos aproxima mais de Deus do que a humildade. E a humildade se manifesta de mil maneiras, em suportar com paciência as fraquezas do próximo, em perdoar as injúrias 70 vezes 7 vezes, em aceitar receber as ofensas e que os outros recebam os elogios, em aceitar com alegria as correções que nos fazem, porque, embora dolorosas, elas servem para a nossa edificação, em se oferecer para os trabalhos mais pesados e deixar que os outros fiquem com os mais leves, e se alegrar com isso, porque eu amo o meu próximo como a mim mesmo. A humildade faz com que eu só fale o bem dos outros e não consiga sequer pensar o mal dos outros, como fazia, para nosso exemplo e vergonha, Santa Teresa de Calcutá, que dizia que nunca iria confessar um pecado de ter condenado alguém. A humildade, ela é maravilhosa em Maria Santíssima. Ninguém mais santo do que ela, e ninguém mais humilde do que ela. Quando ela foi exaltada por Isabel, bendita entre as mulheres, mãe do meu Senhor, feliz porque creu, ela não negou os elogios, como nós também não devemos negar a verdade. Ela transferiu a Deus. Tudo isso é verdade, mas a minha alma engrandece o Senhor. Ele olhou para a humilhação da sua serva. Se é verdade que todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, é porque o poderoso fez em mim maravilhas, porque o seu nome é santo, e porque sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Dizia Santa Teresa de Ávila que a humildade é a verdade. Ou seja, o orgulho é uma grande mentira. O orgulho é você dizer que você tem algo que não tenha sido recebido, mas tudo que você tem é recebido. Se você pode dizer que fez alguma coisa que não é de Deus, é o pecado. Mas o pecado não é algo positivo, o pecado é uma lacuna, é uma privação. O pecado não vem de Deus. Tudo mais veio dele. Inclusive a capacidade sua de fazer boas obras. E se você conseguiu evitar pecados, agradeça a Deus, porque foi pela graça dele que os seus pecados não foram cometidos. Porque se não fosse, você cometeria os mesmos pecados que observa no próximo, ou ainda piores. A humildade é necessária para todos, mas de um modo especial para os chefes. Ai dos chefes se não forem humildes. Ai dos chefes que não lavam os pés dos seus súditos, como fez Jesus. Ai dos chefes que não se consideram e não se fazem o último de todos e o servo de todos. Como no céu a gente não vai mostrar o nosso currículo vitae para entrar, nem Deus vai se impressionar com os nossos títulos de honra que ganhamos aqui na Terra, nem com as homenagens, nem com as medalhas. Deus vai primeiramente olhar se nós formos humildes. E com a humildade virão todas as outras coisas. A humildade cria em você um vazio onde Deus pode entrar. O orgulhoso é cheio de si. O humilde esvazia-se de si mesmo e Deus faz nele a sua morada. Dá para perceber que a humildade é um dom, ela tem que ser pedida, suplicada, e depois devemos agradecer a Deus quando obtemos este dom. Mas não há outro caminho que não passe pela humildade, a fim de chegarmos ao céu, a fim de chegarmos à santidade e a fim de santificarmos os outros também. Uma outra lição que Jesus nos deu no banquete de hoje foi a da gratuidade. A gratuidade quer dizer dar um banquete para aqueles que não vão me retribuir.
A gratuidade é própria de Deus, porque Deus é amor. Ele não se interessa, nem pode se interessar por nada, porque ele não precisa de nada. Quando ele faz alguma coisa, faz por amor, por pura gratuidade. Nós temos que nos esforçar muito para eliminarmos da nossa alma o vírus do interesse. Porque mesmo nas nossas ações que parecem mais desinteressadas, nós escondemos um egoísmozinho, um dar para receber, um interesse. Tanto é assim que nós ficamos tristes quando os outros não nos dizem obrigado, quando não nos retribuem de alguma forma, quando não reconhecem, porque a nossa gratuidade é falha. Temos que pedir a Deus para sermos como Ele. Deus é como um sol que irradia seus raios sem nunca mais voltarem para o centro. Nós não podemos ser como bumerangues que atiram os seus raios para determinado lugar, mas logo depois, ainda que demore um pouco, voltam para mim. É com esse amor gratuito e desinteressado que devemos amar os outros. Quem chegou à perfeição espiritual entende como é importante, como é importantíssimo o amor fraterno. Porque você só vai poder amar a Deus se você ama o próximo. Porque a Deus você não vê. Você ama a Deus porque serve aquele que é a imagem dele, o próximo, aqui na terra. Praticar as obras de misericórdia com o próximo é uma garantia de que nós estamos assim amando a Deus. E essas obras são muitas, 7 corporais, 7 espirituais, e nenhuma delas ficará esquecida, nem sequer um copo de água fresca. Como é bonito nós pensarmos nisso, né? As menores ações feitas por amor, com intenção sobrenatural, têm valor eterno. Vamos pedir a Maria Santíssima, que foi a mais humilde de todas as criaturas e aquela que mais agradou a Deus. Vamos pedir ao seu castíssimo esposo São José, que cuidou dela e do seu filho, o menino Jesus, que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.